Graça e paz, igreja linda do Senhor, quando são felicidade na casa de Deus, diga amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Vamos desfrutar ainda desta presença maravilhosa do Senhor, meditando em sua palavra. Glória a Deus. Quero deixar, antes de mais nada, um beijo especial aqui para os papais que estão aqui. No final do culto nós vamos orar, mas um beijo especial a todos os papais que têm esse lindo ministério dado por Deus de educar, instruir e, pela fé, todos nós veremos a nossa posteridade para a glória de Jesus. Como diz a palavra, veremos os filhos dos nossos filhos. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Então vamos para a palavra. Vamos entrar nas Escrituras Sagradas. E quero te convidar a ir comigo no capítulo 11 de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso de número 20. Marcos, capítulo 11, a partir do verso de número 20, nós vamos ler as Escrituras. Eu estou aqui com a versão Almeida Revista Atualizada, ARA, e você me acompanha na versão que você tiver. Ok. Todos encontraram, amém? Então, Marcos, capítulo 11, a partir do verso 20, na Almeida Revista Atualizada, a Bíblia diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira
secara desde a raiz. E aí a Bíblia continua dizendo: então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Alguém pode dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Amém. Então, eu quero hoje, pela manhã, falar sobre a linguagem da fé. Diga comigo, a linguagem da fé. Mais uma vez, a linguagem da fé. Ok, eu já comecei, algum tempo atrás, a instruir a igreja. Cris, me ajude aqui, a gente está com um pequeno ruído aqui na caixa. Vê se você descobre aqui para mim, por gentileza. Eu comecei a instruir a igreja algum tempo atrás acerca da lei da fé. A Bíblia diz que existe a lei das obras e existe a lei da fé. E quando a Bíblia fala sobre lei, a Bíblia está falando de um princípio que não pode ser quebrado, porque uma vez que ele é quebrado, ele traz consequências, traz resultado. Também, por outro lado, quando você obedece à lei, você é beneficiado pelo cumprimento da lei. Alguém pode dizer aleluia? Então, pensando na lei do Antigo Testamento, que é a lei das obras, quando você quebrava a lei, a Bíblia diz: a alma que pecar, esta deve morrer, porque o Novo Testamento vai dizer que o salário do pecado é o quê? Então, quando você quebra a lei, você então é punido pela quebra da lei. Mas também a Bíblia diz, lá em Deuteronômio, que nós seríamos benditos no campo, bendito seria o nosso celeiro, os nossos animais, a nossa casa, a nossa família, se cumpríssemos as leis do Senhor e os seus mandamentos. Alguém pode dizer amém? Só que no Novo Testamento já não é mais a lei das obras. No Novo Testamento, a lei é a lei da fé. Diga comigo, a lei da fé. Então, nós não estamos mais vivendo por obras, porque fomos alcançados pela graça de Deus. E a Bíblia diz que foi pela graça para que nenhuma carne aqui se glorie. Todo mérito é de Jesus. Ninguém aqui se salvou. Jesus nos salvou pela sua graça. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer aleluia? Ok, então nós fomos salvos pela graça, mediante a nossa fé. Então existe a lei da fé. E Jesus ensinou sobre a lei da fé. E nós vemos Jesus falando sobre isso aqui nesse texto de Marcos 11, 23. Eu já disse para vocês, outro dia eu compartilhei isso, que talvez a passagem bíblica que eu mais preguei, que eu lembre, ao longo da minha caminhada, foi Lucas capítulo 5. Mas certamente Marcos 11, 23 é o versículo que fica mais tempo dentro de mim. Porque é um texto que, apesar de eu já ter lido ele bastante e já ter ministrado sobre ele, para mim é um dos textos mais intrigantes da Bíblia. Há muitas verdades guardadas nesse texto aqui. E eu quero hoje mostrar para vocês uma conexão entre a lei da fé ensinada no Novo Testamento e uma imagem exemplificando algo no Antigo Testamento. E a primeira coisa que eu quero falar aqui hoje para vocês é que a fé tem uma linguagem. Comigo, a fé tem uma linguagem. E qual é a linguagem da fé? A linguagem da fé é você falar antecipadamente. Se você tem fé, você não vai falar quando acontece. Você vai falar antes de acontecer. Então, normalmente, quando você produz um filme, você deixa a finalização da história exatamente para a conclusão lá. Só que eu estou fazendo o inverso, eu já estou lhe dando o final. O final é esse. Se você tem fé, então a linguagem da fé é você falar antecipadamente. Diga comigo, falar antecipadamente. E aí eu quero fazer algumas conexões aqui. Deus está aqui conosco para nos ajudar a compreender a palavra. Amém? Ok, antes de fazer a conexão, como eu disse, esse é o versículo que mais fica dentro de mim, é o versículo que me acompanha. Eu adotei esse texto bíblico para a minha vida. E eu já li ele em todas as versões que você puder imaginar.
E eu gosto muito da versão da King James, em inglês, que traduzida diz assim: pois em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Uau! Diga comigo, tudo que disser lhe será feito. Mais uma vez, tudo que disser lhe será feito. Ok, então a primeira coisa que eu quero trazer dentro desse texto aqui é uma ideia muito importante. Quando Jesus fala sobre nós falarmos com o monte e que nós não devemos duvidar depois que falamos, a palavra que ele usa aqui no original é a palavra eco. Eco em grego não é orar, eco em grego não é você pensar, eco em grego não é você imaginar, eco em grego é você falar, você dizer. Simplesmente isso. Não há outra tradução para eco a não ser falar e dizer. Então Jesus está dizendo que a fé tem uma linguagem, ela precisa se expressar. Agora, vamos então a essa ideia que Jesus nos traz. Então diz comigo, a fé fala antecipadamente. Então, o ponto 1 aqui da mensagem é que Jesus nos ensina a falar antes de ver. Qual é o primeiro ensino? Falar antes de ver. Ok, percebam que no texto, Jesus diz: qualquer um pode falar a este monte, monte, ergue-te e lança-te no mar. Se você não duvidar em seu coração, mas crer que vai acontecer o que você disse, então tudo que disser lhe será feito. Percebam que Jesus não diz que você deve esperar o monte sair diante de você para falar. Ele diz que você fala diante do monte que está à sua frente. O monte está diante de você, você vai falar com ele. E pense como foi desafiador para os discípulos ali, porque hoje pela primeira vez eu tive uma imagem aqui. A Bíblia diz no texto que Jesus amaldiçoa a figueira, não é a mensagem hoje aqui, ele amaldiçoa a figueira e ele não fica esperando a figueira secar. Isso é uma outra coisa importante. Jesus não duvidava do que ele falava. Jesus não falava e ficava esperando para ver se aconteceu ou não, como muitos de nós fazemos. Ele falou e deu as costas e foi para o templo. E quando ele retorna do templo, aí então os discípulos disseram: mestre, aquela figueira que o senhor havia amaldiçoado, quando nós havíamos ido para o templo, ela secou desde as suas raízes. Aí Jesus traz o ensino. Então, hoje, lendo esse texto, mais uma vez, eu tive uma imagem e me lembrei que o templo é erguido exatamente em cima de um monte, que é o Monte Sião. Faz sentido para você ou não? Então, pense na cabeça do judeu que toda a história dele foi feita em cima de montes. Moisés trouxe as placas, as tábuas de pedra, com uma lei que eles chamam de um presente de Deus, e foi, porque a Bíblia diz, foi escrito pelo dedo de Deus, foi trazido exatamente de cima de um monte. Sim ou não? Então, pense como na cabeça de um judeu, ele estava dizendo, a coisa que para vocês representam aquilo que é mais firme, que se torna a coisa que você pode confiar, que amanhã vai estar no mesmo lugar, porque o monte é uma coisa que você pode confiar que não muda de lugar. Eu vejo um monte, viajo por tantas vezes que eu quiser, por tantos anos que eu quiser. Quando eu voltar, o monte está lá. Porque montes não mudam de lugar. É por isso que o monte era tão importante para eles, era essa ideia de um Deus firme, constante, ali. Era o lugar que eles subiam para ter o um encontro com Deus, onde o monte fumegasse. Você entendeu tudo isso ou não? Era essa imagem. Construir casas sobre o monte, sobre a rocha, era toda essa ideia na mente deles. E Jesus disse que a fé tinha poder de mover o que não pode ser movido. Diga comigo, a fé tem poder para mover o que não pode ser movido.
Em outras palavras, a fé não conhece limites. Não há limites para a fé. Não existe uma coisa que você pode dizer assim, ó, isso é impossível. Não há. Existe uma impossibilidade para você que não crê, mas para a fé não há impossibilidades. A impossibilidade está na nossa incredulidade, não na fé. E o próprio Jesus disse: nada é impossível para aquele que crê. Quem disse isso foi Jesus. Ele disse nada. Ele disse: nada é impossível para aquele que. Então Jesus ensinou a falar antecipadamente. Ele disse: então você pode falar a este monte. E quando é que eu vou falar com o monte? Diga comigo, quando o monte está diante de mim. Eu não falo depois que ele desaparece. Eu não falo depois que ele some. Eu vou falar exatamente quando ele está diante de mim. Então eu falo antecipadamente. Eu não espero acontecer para falar. Eu falo para acontecer. Não sei se você pegou. Eu não falo depois que aconteceu. Eu falo para acontecer. Alguém pode dizer aleluia? Diga-se comigo, eu falo para acontecer. Diga comigo, eu falo para acontecer. Aí eu quero lhe mostrar um texto que nós estamos também mergulhados nele nos últimos dias, que é o texto do profeta Ezequiel. Vai comigo lá em Ezequiel 37, verso 4, na NVT. Vai lá comigo. Vou pedir que a equipe de mídia coloque aqui para mim. Ezequiel 37, verso 4, NVT. Se você está comigo, diga glória a Deus. Se Deus está falando com você, diga aleluia. Vocês estão percebendo que nós estamos numa escola, né? As últimas mensagens minhas têm sido todas sobre a fé. Eu não sei se você anota, mas você deveria. É muita coisa que eu trago para vocês aqui no altar. Parte das mensagens são de anotações que eu fiz há 5 anos atrás. Algumas há 10 anos atrás. E deixa eu te dizer uma coisa sobre a importância de você anotar algo. Uma vez eu ouvi uma frase secular, mas que deu uma virada na minha cabeça. Ideias são como café, só servem quando estão quentes. Se você não anota, uma ideia esfria. Alguém está ouvindo ou não? E ela se perde. Ela se perde. Mas quando você ouve algo, ainda que você não esteja entendendo tudo que o ensino está trazendo, ainda não há uma compreensão profunda, quando você anota e você revisita aquele lugar, de repente uma luz clareia aquilo ali para você. E você entende como nunca havia entendido antes. Está claro isso ou não? Quando você pega anotações no seu caderno, na sua agenda e relê, e você começa a dizer, uau, agora eu consigo entender. Mas por que você agora está entendendo mais? Porque há mais coisas para você conectar. Faz sentido para você ou não? Você não tinha certos conhecimentos que agora você tem. Então, quando você conecta, aquilo faz mais sentido para você do que antes. Quantos pode dizer aleluia? Então, Ezequiel 37, 4 diz: então ele me disse, aqui está falando, o profeta está dizendo, ele começa dizendo, a mão do Senhor veio sobre mim. Eu já expliquei para você que a mão do Senhor aqui no texto é a ideia do poder de Deus. Nunca a mão esquerda de Deus é mencionada na Bíblia, sempre a mão direita. Sempre a mão direita. E a mão direita, a destra, é a mão do poder, a mão da autoridade, a mão da força, é a mão que nos pega e nos ergue, nos põe de pé, nos levanta, nos coloca no lugar seguro. Esta mão que está sobre você, a mão de Deus está sobre a sua vida. Aí disse, a mão do Senhor veio sobre mim, e pelo Espírito ele me levou ao vale. Então aqui ele está falando do Senhor, do Espírito. Então ele me disse, profetiza a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O profeta também está falando antecipadamente. Ele falou quando estava diante dele ossos. Ele não falou depois que aconteceu, ele falou antes de acontecer. Ele falou para acontecer. E isso aqui, irmãos, muda o jogo. Eu gosto de usar essa frase, é uma frase usada muito aí para muitas coisas. E vamos usar aqui dentro essa frase. Isso muda o jogo. Uma coisa é você ser um religioso e ficar esperando que os seus ritos religiosos agradem a Deus. Que você seja aceito por Deus porque você é um bom religioso, cumpre todas as regras religiosas. Outra coisa
é você entender que o Novo Testamento tem uma lei que é a lei da fé, e aprender a se mover na fé, porque você foi chamado de crente, e se é crente, você tem que crer. E tudo acontece por meio da fé. Então, quando você entende como a fé funciona, então você começa a tirar os benefícios que a fé traz. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo, a fé tem uma linguagem. Falar antecipadamente. Então Jesus está dizendo o quê? Lá na Marcos 11, ele está ensinando um princípio que você deve falar antes de acontecer. Na verdade, você fala antes de ver. Toda vez que alguém precisou ver para crer, Jesus chamou de incrédulo. Ele disse isso a Simão. Ele disse, Tomé, obrigado, gente. Quando ele disse isso a Tomé, ele disse, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Quantos crentes temos aqui? Ele disse, Tomé, não seja, ele usou essa linguagem. Tomé, não seja incrédulo. Seja o quê? Crente. Se você precisa ver para crer, você é incrédulo. O crente fala para ver. Alguém pode dizer aleluia? Então vamos lá. Você tem um texto do Novo Testamento, que é a base da lei da fé, porque foi Jesus que ensinou. Ninguém pode ensinar melhor sobre fé do que Jesus, porque a Bíblia diz que ele é o autor da fé. Amém? Jesus usou a fé, irmãos. Por favor, eu já ensinei isso para vocês. Eu tento aqui o máximo quebrar qualquer nível de religiosidade ou ideias equivocadas que existem dentro da gente. Jesus não era um personagem de filme de Hollywood. Jesus não era personagem tirado dos filmes de ficção. Jesus não fazia as coisas porque ele tinha um poder mágico. A gente fica pensando nisso, que ele era um ser mágico. É mais ou menos a imaginação que a gente tem quando a gente vê os filmes sobre fadas, e aqueles seres mágicos que até brilham, saem estrelinhas em volta. Então ele tem um poder mágico dentro dele, então ele usa esse poder mágico. Jesus não fez isso, ele não usou um poder mágico. Jesus era ser humano que descia suor do seu rosto, tinha sangue correndo em seu corpo. Jesus, a Bíblia diz, ele tinha fome, tinha sede, ficava cansado, dormia no barco, sim ou não? De exaustão, era um ser humano. Então, de onde vinha o poder dele? A Bíblia diz, ele usava a fé. Ele usava o quê? Fé. A Bíblia diz, o Espírito veio e ungiu Jesus. Ungiu Jesus para quê? Para fazer tudo isso que ele fazia. Quem veio sobre você foi o mesmo Espírito que veio sobre Jesus. A Bíblia diz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje habita dentro de vocês. Então pare de achar que Jesus usava poderes mágicos. Jesus cumpriu princípios que nós como crentes devemos cumprir para ter os mesmos resultados que Jesus. E uma das coisas que Jesus está nos ensinando que ele fazia era falar antecipadamente. E um texto do Antigo Testamento nós temos essa imagem. A Bíblia diz, fale com os ossos quando os ossos estão diante de você. Você quer os ossos? Não, mas eles estão ali. Então você não vai chamar pelo que tem, você vai chamar por aquilo que você deseja. Aí, como eu disse para vocês outro dia pregando, para alguns aqui é muito religioso, é muito forte falar o que eu desejo. Não, o que eu desejo é uma heresia, uma coisa muito forte o dizer. Não, 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 não. Jesus disse, seja feito conforme você deseja. Mas se é forte para você, você diz assim, seja feito conforme você espera. Porque Hebreus diz, a fé é a certeza das coisas que você espera. É a mesma coisa, é a nossa religião que às vezes cria bloqueios. O desejo é algo que você espera. É algo o quê? O nosso problema é que às vezes nós estamos querendo que Deus faça uma coisa que não tem respaldo nenhum em sua palavra. Esse é o problema. Toda a fé que você precisa está na palavra. Então, primeiro você não fala com Deus. Primeiro você descobre qual é a vontade de Deus. Então vai a Deus com a sua vontade já no coração.
Faz sentido ou não? Mas não, a gente quer ir a Deus e quer impor a Deus a nossa vontade. Deus não é gênio da lâmpada. Ele não vai fazer a sua vontade. Ele vai fazer a vontade dele que já está revelada na palavra. Agora, se eu sei que é a vontade de Deus me curar, então eu oro para ser curado. Se eu sei que é a vontade de Deus me dar um casamento saudável, então eu oro por um casamento. Não é desejo de Deus que que o meu corpo fique enfermo, então eu vou e oro a palavra, eu começo a descobrir qual a vontade de Deus para a minha vida. Não é vontade de Deus que eu viva debaixo de acusação, debaixo de maldição, então eu vou a Deus e oro sobre a sua palavra e eu digo, eu cancelo tudo isso. Ainda que essas coisas estão diante de mim. Quando você está ouvindo isso? Então diga assim comigo, a fé fala antecipadamente. Então como é que você deveria falar? Mas como nós falamos? Nós só falamos aquilo que está diante de nós, o tempo todo. Nós nos habituamos a só falar o que vemos. Dificilmente começamos a falar ao longo do dia aquilo que cremos. Por mais que a gente não queira admitir, por que a gente criamos o hábito de falar daquilo que vemos e não daquilo que cremos? Porque permanecemos tanto em nossa humanidade que acreditamos de forma silenciosa, acreditamos que o que vemos é mais real do que aquilo que cremos. Eu vou repetir. Talvez isso aqui seja uma libertação para todos nós. Ouça o que eu estou dizendo da parte do Espírito. Por que nós criamos o hábito de passar o longo do nosso dia falando daquilo que vemos, ao invés daquilo que cremos? Porque de forma silenciosa, nós não às vezes verbalizamos isso. Porque nós não queremos soar pecadores, soar incrédulos. Mas é de forma silenciosa, há dentro de nós uma crença de que aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, é mais real do que aquilo que eu creio e falo. Quem está ouvindo isso? Por isso. No dia que você crê que o invisível é mais real do que o visível, as coisas mudam para a sua vida. Alguém está ouvindo ou não? É que eu costumo conversar na minha casa. Então, que algumas coisas acontecem, como qualquer uma aqui, a gente passa pelas lutas, os problemas. Aí tem hora que eu trago essa palavra lá, quando eu estou conversando, principalmente com, a, com a minha esposa, a pastora, que é mais comum o casal conversar das situações de problemas para encontrarem uma saída. Normalmente a gente evita trazer essas situações problemáticas para os filhos. Às vezes a gente adulto não está suportando, às vezes imagine os filhos suportarem. E aí a gente conversando, eu digo para ela assim, meu amor, a não ser que o que a gente está vivendo seja uma grande mentira e Deus não existe, Deus não é real, isso está sob o controle de Deus. Deus está no controle dessas coisas. E quando a gente ora, dali por diante, deixou de estar na nossa mão. Enquanto a gente não ora, está na nossa mão. Você faz o que você quiser naquela situação. Decide o que vai fazer, toma a frente, toma a rédea, tudo está sobre seus eixos. Mas na hora que você entra do quarto e diz, Senhor, entre eu e você, eu fico com você. Estou te entregando em tuas mãos, estou confiando em tuas mãos. Então aquele ser que eu não vejo é mais real do que eu. E eu acredito que o que eu fiz ali não foi falar com palavras ao vento. Minha voz não bateu no teto, minha voz ultrapassou o teto, passou o apartamento, passou as nuvens, passou a atmosfera e chegou na glória. E o meu Deus ouviu. Eu não sei como ele vai fazer, quando vai fazer, mas que ele vai fazer, ele vai. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? É o nosso desafio, irmãos. É acreditar que o nosso Deus invisível é mais real do que eu. Irmãos, olha como nós somos. Irmãos, vocês ainda percebem que eu estou no ponto 1, ainda não consegui sair dele. Irmãos, como nós somos. Às vezes você tem um problema, aí você leva seu problema lá, sei lá, para o banco. Aí o banco diz assim, não, conversa com o gerente da sua conta. Recentemente, eu precisei da ajuda dos gerentes da minha conta e não consegui ajuda.
Se eu dependesse deles, eu estava, como diz o povo na Bahia, lascado. Ah, e engraçado, assim, só fazendo um parênteses, uma pessoa de uma outra agência me ligou para me advertir de uma situação ruim antes que acontecesse e Deus usou ela para me dar um livramento. Eu nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer isso. Ele não tinha obrigação nenhuma, mas por amor ao meu pai, que ele era amigo do meu pai, ele me ligou e me deu uma advertência. Eu disse: "Olha, isso aqui pode amanhã, no futuro, dar uma situação problemática." E eu disse: "Poxa, muito obrigado." E eu fiquei depois pensando aquilo, mas como é que esse cara achou meu número, me ligou? Rapaz, eu disse: é Deus. É o cuidado de Deus que vê tudo ao mesmo tempo e você não está vendo. Deus te livra de coisas que você não vê. Mas às vezes ele permite como isso só para você ver um pouquinho do cuidado dele. Mas enfim, aí você pega uma situação, aí leva lá para o seu gerente, conversa com ele, e diz assim: "Eu estou com essa situação." Aí o gerente às vezes não resolve na hora, mas ele pega aquele papel, aquela coisa, bota assim na mesa e diz assim: "Deixe comigo que eu resolvo." Normalmente você já não sai mais preocupado, você diz: "Não, já entreguei na mão do gerente e vai resolver." Se entregou na mão de um homem, sim, que pode ou se esquecer, ou se envolver com outras situações mais graves do que aquela que você levou, ou ele pode, como eu já tive situações, dele ser barrado por mudanças, ah, como é que eu poderia dizer, em algumas coisas, em alguns trâmites que são realizados dentro do banco. Eu já tive situações que eu tentei resolver na minha agência, que ele disse que a agência não resolvia, que só podia ser resolvido em São Paulo. O gerente não tinha mais poder de resolver aquilo que um gerente do passado resolvia para mim. Mas às vezes você faz isso com um ser humano e fica tranquilo, vai para casa, vai dormir. Já estou em paz, porque eu entreguei na mão do gerente, vai resolver. Estou dando uma ilustração. A gente não faz isso com Deus. A gente entra no quarto, ora de manhã e de tarde eu já estou preocupado com aquilo que eu orei de manhã. Aí Jesus disse: "Ah, que engraçado, você confiou no seu gerente, mas você não é capaz de confiar em mim que fiz todo o universo." Sabe por quê? Você viu seu gerente, você sentiu o cheiro do Malbec, do perfume do seu gerente, viu a camisa dele, Ralph Lauren, pegou na mão dele, e aí ele é real. Porque você não pegou na minha mão, não sentiu meu perfume, não viu a camiseta que eu estava usando, você acha que eu não existo. Ou pelo menos que eu não sou tão real. E aí você duvida de mim. Mas se você tivesse entregado para mim, eu teria resolvido todas as coisas para você de uma maneira que seres humanos não resolvem. Eu resolveria para você com paz. Amém? Eu preguei isso ontem. Estava fazendo uma visita, eu ministrei isso ontem para um casal. Deus é o Deus que ele não quer que você adoeça com as suas preocupações. Ele quer que enquanto as coisas vão se resolvendo, você tenha paz. Ele diz: "A minha paz vos dou." É a paz que o mundo não pode o quê? Porque a paz que o mundo der é circunstancial. Tá tudo bem, eu estou em paz. Não, não, estou com um problema que eu estou em paz. Por que eu estou em paz? Porque o Deus da paz não saiu de mim. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo: eu estou aqui para aprender a ser um crente e não religioso. A religião você vai querer cumprir um monte de ritos, vai querer aprender um monte de coisa que religiosos fazem e vai tentar com aqueles ritos agradar a Deus. Quando você se torna um crente, você vai aprender como a fé funciona e vai pôr a fé em prática. Alguém pode dizer glória a Deus? E sabe o que acontece quando você começa a pôr a fé em prática? Você vai ficando melhor nela. Não, irmãos, eu não conheço nada nessa vida que se você começa a fazer mais de uma vez e repete, 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 você não começa a ficar melhor. Uma vez eu vi um cartoon de um camarada, não era um cartoon, você sabe o que é um cartoon, o cara sentado tocando piano. Aí um cara passou e disse assim: você toca de forma péssima, você nunca vai ficar bom nisso." Aí ele disse: "Se eu parar, é aí que eu nunca vou ficar bom nisso." Se você parar de orar, se você parar de ler a Bíblia, se você parar de crer, você nunca vai ficar bom nisso. Você nunca vai ser um bom crente. Nunca. Pode ir para 10 mil. Irmão, tem um bocado de crente. Vai ter campanha na igreja, então.
Vai ter a mover do anjo da igreja tal. Vai ter a corrente. Cuidado de não ficar amarrado. Vai ter a corrente na igreja tal. Vai lá se amarrar na corrente. Vai ter lá o envelope do Monte Santo. Me diga se os crentes hoje não são assim. Por quê? Porque você acha que a resposta está em uma outra coisa fora da sua vida cristã. Em vez de ficar e aprender a palavra, e aprender como as coisas funcionam, e entender que vai acontecer muito mais coisa em seu quarto do que aqui. Alguém está ouvindo ou não? Por que vai acontecer mais coisa no seu quarto que aqui? Porque lá no seu quarto, só quem precisa crer é você. Muitas coisas para acontecer aqui, todos vocês precisam crer. E às vezes, naquele dia, ninguém quis crer. Jesus mostrou isso várias vezes. Jesus disse assim: Jesus não conseguiu fazer muitos milagres naquele lugar porque o povo era incrédulo, o povo não cria. Jesus não conseguiu. Mas no seu quarto, só você e Deus. Quem é a única pessoa que pode crer ou não crer? Só você. Você não depende da sua mulher nem dos seus filhos, irmão. Tem gente aqui que acha, se o meu marido fosse crente, a minha vida era outra. Não, não. Você não precisa do seu marido crente crer. Você precisa você crer. Até para ele sofrer uma transformação, você precisa crer. Eu ensinei você outro dia, chame seu marido pelo nome profético. Chame seu marido de profeta. Chame seu marido de presbítero. Chame seu marido de pastor. Chame seu marido de evangelista. Chame ele de um nome profético. Chame ele de ungido do Senhor. Rapaz, se você soubesse, meu marido é um banana. Você fica chamando ele de banana e vai ser uma banana toda. Banana tá na feira. Chame ele de um nome profético. Vem cá, meu ungido do Senhor. Amém? E a mesma coisa a esposa. Alguém está ouvindo ou não? Por que o diabo faz? O diabo põe nomes proféticos nas pessoas, sim ou não? Lavar o maconheiro, sim ou não? Lavar a galinha, sim ou não? Sim ou não? Lavar do Job, que agora é Job, né? Resolveram mudar o nome para ver se o pecado é aceito. Não é aceito do mesmo jeito, pode botar o nome que quiser. Pega uma garrafa de veneno e cola o rótulo de Coca-Cola, vai ser veneno do mesmo jeito. Não é porque o nome é Job agora que deixou de ser pecado. Mas sei lá, mas o diabo não fica chamando as pessoas por nomes malignos e que quer virar uma marca na vida da pessoa? Faça o que Jesus ensina. Fale antes de ver. Você não está vendo nada, mas você está chamando. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo. As coisas que não se pode ver. Vai comigo. Hebreus 11, 1, versão fácil de ler. Não sei se tem essa versão aqui, mas se vocês tiverem, aí o pessoal da mídia. Versão fácil de ler, uma versão recente. Mas eu achei interessante como ela traduziu aqui a passagem bíblica. Se não tiver, eu vou ler aqui. Hebreus 11, 1, versão fácil de ler. Diz assim. Olha essa versão aqui. Hebreus 11, 1, na versão fácil de ler. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Só preciso ouvir. Ora, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não a vemos. Deixa comigo, a convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não a vemos. Então, isso é a fé. A fé lida com coisas que você não vê, mas não é porque não vê que ela não o quê? Então, Jesus está ensinando, fale antes de ver. E não é porque você não está vendo que não. Se você espera para ver, você é incrédulo. A fé não espera para ver. A fé fala antecipadamente. Alguém pode dizer glória a Deus? Meu irmão, eu falo antecipadamente. A Bíblia diz, coisas que nós não podemos ver. Diga comigo, crente lida com coisas
que não se podem ver, não se pode ver. Crente lida com coisas que não se pode ver, é que as pessoas não veem. A gente vai lidar com isso o tempo todo, irmãos. Por isso que eu amo ser crente. Porque eu começo a ir para uma categoria de pessoas que não existem muito sobre a terra. Alguém está ouvindo ou não? Religiosos sobre a terra tem bastante. Mas crentes não tem tantos assim. Como é que você sabe, pastor, que não tem tantos crentes sobre a terra? Porque o próprio Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, quanto de fé ele vai encontrar sobre a terra? Ele não disse quantos religiosos ele vai encontrar. Ele disse quantos crentes, quantos aqueles que permanecem depois de um longo tempo continuam crendo. Continuam o quê? Você é essa pessoa. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo: coisas que não vemos. Ok, outro texto. Põe para mim aqui Romanos 4,17 NVI. Põe aqui para mim. Romanos 4,17 NVI. Deus está falando com você essa manhã, diga aleluia. Ok, põe aqui Romanos 4,17 NVI. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, da palavra, percebam? Como eu disse, você tem que ter uma palavra, porque você tem que orar de acordo com a vontade de quem? De Deus. Jesus disse: seja feito conforme você crê, seja feito conforme você deseja, não tem nenhum problema. Porque primeiro você descobriu qual era a vontade de Deus. Então, o seu desejo está de acordo com a vontade dele. Aquilo que você espera está de acordo com a vontade dele. Não vai dar errado. Não vai dar negado. Vai ser aceito. Porque cumpre todos os trâmites. Já viu essa linguagem? Quando a coisa cumpre todos os trâmites, passa, sim ou não? Você leva um documento para o banco usando aquela ilustração. Você vai fazer um financiamento, você leva todos os documentos certinhos. Você sabe como o trâmite funciona, sabe quais são todas as exigências. E você se precaver para não ir nada errado. Passa. Você quer que suas orações se passem? Ore a palavra. Ore o quê? Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus. Olha, Antigo Testamento. Abraão o quê? Vocês entendem que Abraão é pai de todo aquele que crê. Alguém está ouvindo isso ou não? Aquele que dá vida aos mortos chama as coisas que não existem como se já existissem. Meu irmão, você deveria grifar esse versículo. Chamar a existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Foi assim que eu dei agora do marido. Meu marido ainda está bebendo, eu chamo ele a existência, algo que ainda não existe. Chamo ele de ungido, mesmo ainda ele não sendo. Chamo ele de crente, mesmo ele ainda não sendo. Chamo ele de profeta, mesmo ele não sendo, porque eu estou chamando a existência uma coisa que ainda não existe. Mas se eu parar de chamar, nunca vai existir. Porque fé é chamar antecipadamente. Eu não espero acontecer. Isso não é fé. Depois que acontece, é o que a gente brinca entre a gente. Engenheiro de obras prontas. Deixa eu contar essa história para vocês aqui. Vou contar 1 milhão de vezes. Eu já vocês que eu não tenho problema nenhum. Já tive, não tenho mais. Já tive problema de ficar assim. Ah, meu Deus, eu vou ficar me repetindo lá em cima. Vou ficar contando as mesmas histórias. Imagina, vou pregar, sei lá, não sei quanto tempo Jesus ainda tem para voltar. Mas é que Jesus volta daqui a 10 anos. Ainda eu tenho mais 10 anos para pregar aí. Quanto de mensagem eu tenho que ter? Quanto de revelação eu tenho que ter para pregar mais 10 anos? E eu ficava preocupado. Meu irmão, eu não me preocupo mais. Que eu descobri que o poder está na repetição. E não necessariamente na inovação. Deixa eu contar essa história para vocês aqui. Quando Walt Disney morreu, ele morreu antes de ver Space Mountain pronta, que ele havia idealizado. E quando a inauguração estava para acontecer, trouxeram a viúva dele para fazer parte daquele momento ali especial no parque. E um jovem subiu e falou: o senhor Walt pensou, idealizou a Space Mountain, está aqui hoje sendo inaugurada. Pena que ele não está aqui hoje para ver essa montanha pronta. Essa montanha russa pronta.
E aí, mas hoje está aqui a sua viúva, por favor, senhora, suba aqui ao palco. Aí aquela senhorinha subiu, foi até a plataforma, quando ela pegou, ela disse, eu quero corrigir esse educado jovenzinho. Nós é que estamos vendo a Space Mountain agora. Disney viu muitos anos antes. Ele não morreu sem ver essa montanha. Ele viu antes de todos nós. Você precisa ver pela fé algo que as outras pessoas não estão vendo e chamar à existência. Porque, meu irmão, viver uma vida igual de todo mundo. Tô correndo atrás, pastor, tô correndo atrás. Você sabe, pastor, que eu tô assim preocupado que eu fico correndo atrás. Eu tenho que trabalhar em 4 empregos, tenho que ter 5 rendas, e eu, pastor, eu não tenho tempo nem de me coçar. Cuidado, que vai começar a aparecer um monte de explosões no seu corpo, de que uma hora seu estresse vai eclodir com um monte de erupções em sua pele. Às vezes você está com a doença na pele e não sabe que é reflexo da sua alma doente. Cuidado que uma hora você vai ter que ter tempo para se coçar. Uma hora seu coração vai estar batendo tão forte que ele vai pedir arrego. E vai dizer, eu não aguento mais. E ele vai pifar. Pastor, está repreendido, cancelado, bate na madeira 3 vezes, pastor. Tá? Quando você entra no estado chamado de estresse, é liberado sobre seu corpo uma alta quantidade de adrenalina. E a adrenalina, que é um hormônio, ela vai fazer com que o seu coração bata mais rápido. Porque o sangue precisa correr para o seu corpo todo, rapidamente, porque você vai se preparar ou para fugir ou para lutar contra o perigo. É o estado de estresse. Mas como você vive em estresse o tempo todo, seu coração está batendo fora do ritmo o tempo todo, e uma hora essa máquina perfeita que Deus criou não vai aguentar o ritmo que você está dando para ela. Foi o que Jesus disse. Jesus disse: você quer comer o pão que penosamente você tirou, ou você quer que eu te dê enquanto você dorme? Você escolhe a vida que você quer levar. A vida de todos ou a minha vida? A minha vida, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendo de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Quem não descansa, dorme cedo. Quem não descansa, o quê? Morre cedo. Morre cedo. Quem não descansa, morre cedo. Porque isso aqui é o seu único veículo sobre a terra. No dia que ele pifar, você não tem veículo reserva. Cuide disso aqui, ó. E a maneira de você cuidar. Irmãos, eu não sei por que eu estou falando isso, mas com certeza tem gente aqui precisando ouvir isso hoje. Sair da religiosidade. Vou para a igreja para ouvir uma palavra para melhorar minha religião, Jesus. Você vai para a igreja para aprender a viver direito. A viver certo. E você nunca fará o certo até que você creia certo. Nunca viverá certo até que você creia certo. Nunca viverá certo até que você creia certo. É o crer certo que faz você fazer o certo. Alguém está ouvindo isso ou não? Então diga assim, chamar a existência aquilo que ainda não existe. Mas como se já existisse. Isso é fé. Amém? Ok, vamos lá. Segundo ponto que Jesus ensinou aqui. Receber garantias para não duvidar. Diga comigo, receber garantias para não duvidar. Ok, quando você vai para Marcos 11, 23, que como eu disse é o versículo que mais fica dentro de mim, eu tenho esse versículo anotado na parede da minha casa. Marcos 11, 23 diz: em verdade eu vos afirmo que qualquer um de vocês pode dizer a este monte: levanta-te, ergue-te, em algumas versões, lança-te no mar. Se você não duvidar em seu coração, mas acreditar naquilo que você diz,
então você terá tudo aquilo que disser, na versão King James. Perceba o que Jesus diz. Eu lhes digo a verdade. Eu lhes digo o quê? Ok. Na versão que nós lemos, da Ara diz, vamos voltar lá, na Ara diz assim, vocês estão me acompanhando ou não? Porque em verdade vos afirmo, diga comigo, pois em verdade vos afirmo. Percebam bem, Jesus, quando você afirma, você já está dizendo que aquilo é uma verdade. Sim ou não? Mas olha a palavra que vem antes de afirmar. Jesus disse, porque em verdade. Essa expressão, porque em verdade, que Jesus usava muito, significa sem sombra de dúvida. Eu lhes asseguro. E se você fosse traduzir ao pé da letra, Jesus está dizendo, eu estou falando a verdade da verdade. A verdade da verdade é um absoluto, que o mundo hoje não quer aceitar, que existem coisas absolutas. Jesus está dizendo que existe. A palavra dele é a verdade da verdade. Ele extrai a verdade dele, que é a verdade. Ele fala a verdade dele, que é a própria verdade. Ele fala a verdade do Pai, que é a verdade. Ele fala a verdade do Espírito, que traz toda a verdade. Ele fala a verdade da palavra, que é a verdade. Então ele não pode mentir, é duplamente impossível ele mentir. Alguém pode dizer aleluia? Porque ele só fala a verdade tirada da verdade. Então escute, você tem uma garantia, diga comigo, eu tenho uma garantia para não duvidar. Jesus me assegurou, sem sombra de dúvida. É isso que significa. Quando ele diz em verdade, eu estou falando isso para você sem sombra de dúvida. Eu estou lhe dando uma garantia, a minha palavra. Alguém pode dizer aleluia? Então percebam. Por isso Jesus disse, você não deve duvidar em seu coração. Porque se você falar e depois duvidar, você anulou as coisas. Você não cumpriu todos os trâmites. Você tem que falar, crer e não... Diga comigo, falar, crer e não duvidar. Então, para que você não duvidasse, Jesus começa dizendo, quem está te assegurando sou eu. Eu estou te dando garantias de que isso aqui funciona. Quantas vezes, diga comigo, todas as vezes. Quantas vezes? Irmão, se uma coisa não acontece todas as vezes, ela não é segura. Ela é apenas uma grande possibilidade. Uma coisa ser segura, ela tem que funcionar quantas vezes? Para você ter segurança. Tem que acontecer quantas vezes? Todas as vezes. Tem que acontecer quantas vezes? Jesus está dizendo. Se você colocar a lei da fé em funcionamento, vai acontecer todas as vezes. Se você falar, crer e não... Aí vamos para o texto de Ezequiel. Deus está falando com você, diga amém. Ok, eu disse para você que Ezequiel é uma imagem da lei da fé. Põe aqui para mim, por favor, Ezequiel 37, 14, NVT, por favor. Ezequiel 37, 14, NVT. Deus está falando com você, diga amém. Ok. Olha lá o texto que estávamos mergulhados de Ezequiel, diz assim: soprarei o meu espírito em vocês e voltarão a viver. Eu estarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu sou o Senhor. Falei o quê? O que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Ele não só fala, ele diz, eu cumpro aquilo que eu falo. Eu cumpro a minha o quê? Diga comigo, isso é garantia. Diga comigo, isso é garantia. Ok, quem falou comigo sobre o que eu estou orando? Quem foi que falou comigo? Foi alguém que mente ou alguém que não pode mentir? Quem falou comigo é alguém que cumpre as suas promessas ou cansa de me dizer que vai fazer uma coisa e não faz? Quem é esse? Diga comigo, para não duvidar, o Senhor me deu garantias. Ele disse, em verdade, vos digo, ele está dizendo agora, eu, Senhor, falei, e o que eu falo eu cumpro. Eu cumpro aquilo que eu cumpro as minhas promessas. Deus está dizendo hoje, não tenha dúvida, porque quem lhe dá garantias sou eu. Então, a lei da fé
a fé fala antecipadamente. Essa é a linguagem da fé. E a fé não duvida porque ela tem o quê? Garantias. Ela tem o quê? Então diga assim comigo, a fé não duvida porque ela tem garantias. E vocês entendem o que é a garantia aqui? A garantia é a própria palavra, que ela não falha nenhuma vez. Tá claro isso ou não? Porque ela é a verdade, ou seja, quando alguém fala a palavra, é a verdade extraída da verdade. É a verdade da verdade. Quando você pode dizer glória a Deus? Ok, quero lhe mostrar uma outra coisa aqui. Deus está falando com você, diga amém. Ok, vamos lá. Texto conhecido, Hebreus 11:1. Bote aqui na área, eu não procurei aqui qual a versão, mas bote aqui Hebreus 11:1 área. A Bíblia diz assim: ora, a fé é a dúvida das coisas que se esperam. Eu quero ouvir vocês. A fé é o quê? Que lindinho. Meu Deus. Precisava disso nesse culto. Jesus disse assim: aquele que não receber o reino como uma criança, não pode entrar nele. A Bíblia diz que a fé é o quê? Então, quando você não tem certeza, não pode ser o quê? Eu quero ouvir vocês. Para não dizer que fui eu que falei. A fé é o quê, igreja? Então, quando você não tem certeza, não pode ser o quê? Entende por que Jesus disse? Você tem que falar, crer e não duvidar. Porque se você duvidar, você deixou de ter o quê? Deixou de ter certeza. Se você duvida, você deixou de ter o quê? Certeza. Quantos você entendendo até aqui? Ok. Quantos querem dar um salto hoje aqui? Pastor, se o senhor soubesse meu joelho comendo, não pode dar salto, não. Então seja curado hoje aí, em nome de Jesus. Vamos dar um salto hoje aqui. Ok. A palavra aqui traduzida por certeza, em algumas versões diz firme fundamento, a ideia é a mesma. É uma coisa que você pode confiar, por isso que é firme fundamento, é uma coisa que você pode confiar. Você pode pisar e não vai o quê? Ceder. Né? A palavra usada aqui em grego é a palavra hipertasis, ou upotasis, em grego. Hiper ou upo, a ideia em grego é a mesma. Upotasis ou hipertasis. Essa palavra que foi traduzida do grego, ela não era uma palavra muito usada pelos gregos. É uma palavra grega, mas não era muito usada pelos próprios gregos. Então, quando os tradutores da Bíblia foram traduzir a Bíblia do grego para o português, eles deram o entendimento da palavra. Quando você pega hipo e tasis e junta, dá essa ideia de uma coisa que você pode colocar outras em cima porque é firme. Por isso foi traduzido firme e fundamento. Dá claro isso ou não? Porque hipo é uma coisa que você pode colocar, sobre tasis é uma coisa firme. Eu posso colocar algo sobre uma coisa firme. Tá claro até aqui? Estão me entendendo ou não? O salto. Só que é uma coisa belíssima, línguas antigas. Porque elas é como se elas fossem tesouros que você vai cavando e vai descobrindo outras coisas. Porque assim como na arqueologia, você descobre uma cerâmica antiga, você descobre um prédio antigo, você pode descobrir segredos de uma língua antiga. Preste bem atenção. Recentemente, em uma estalagem que os arqueólogos encontraram em Israel, uma estalagem que os arqueólogos encontraram em Israel, recentemente, eles encontraram um pequeno cofre de ferro e eles abriram o cofre. Quando abriram o cofre de ferro, encontraram documentos que pertenciam a uma nobre mulher romana, uma mulher rica romana, nobre. E havia os documentos dela lá. Quando pegaram esses documentos para ler, esses documentos estavam bem preservados, porque ficaram nesse cofre de ferro. Eles descobriram que todos os documentos tinham em cima algo escrito hipotásis. Todos. E sabe o que esses documentos eram? Terras que a mulher havia comprado em Israel.
Ela nunca viu, provavelmente, essas terras, mas era dona de todas elas. Apesar dela talvez nunca tenha visto pessoalmente as terras, ela tinha em suas mãos, tinha guardado o título de posse, o título de propriedade. Hipostásis é isso. A fé é o título de propriedade das coisas que você espera. Você pode não ver, mas se você tem o título, a terra é sua. Eu não vi a terra, nem precisei pisar lá, mas eu paguei por ela. Posso nunca pisar lá, quem vai pisar lá é meu filho e meu neto, vão tomar posse. Basta ele ter o documento que eu tenho guardado, que é o título de posse, o título de propriedade, o postasses. A fé é o título de posse das coisas que você espera. Já é meu para a glória de Deus. Já é minha para a glória de Deus. Eu já tenho posse disso. É por isso que quem tem fé não fica mais preocupado, porque já é dono daquilo que ora. Eu vou esperar você pensar nisso. Você sabe por que você ainda fica preocupado? Porque você não sabe que ainda é dono daquilo que você está orando. Você acha que ainda você vai possuir. Só que antes de você possuir fisicamente uma coisa, você a possui no seu espírito. A fé é isso. Você é dono daquilo que você se apropria espiritualmente. Alguém pode dizer aleluia? Aí volta para Jesus. Jesus disse: se alguém disser a este monte, qualquer um, é o texto original diz. Qualquer um, então, ele pode ser homem, mulher, criança, jovem, adulto, qualquer um que disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que vai acontecer aquilo que ele diz, ele terá tudo aquilo que disser. Porque ele acredita naquilo que ele está dizendo. Porque ele já tem o título do quê? De posse. Aí depois que ele fala, ele não duvida. Ele não fica olhando para ver se a figueira vai secar. Ele dá as costas e sai. A figueira vai secar. Na verdade, a figueira já secou. Aqui no meu espírito ela já secou. Eu só vou ver a materialização daquilo que eu recebi no meu espírito. Alguém pode dizer aleluia? E último, para nós orarmos. Deus está falando com você, diga amém. Quantos aqui deram um salto hoje no entendimento da fé? Ok. Bote aqui para mim. E nós vamos então aqui para o último ponto. Bote para mim aqui, por favor. Ezequiel 37, verso 8, NVT. Vocês estão vendo que nós estamos lendo um texto do Novo Testamento e toda a imagem do Novo Testamento, do que foi ensinado, foi exemplificado num texto do Antigo Testamento. Por isso que você não despreza um nem o outro, você lê os dois. No Antigo Testamento, Jesus está ocultado, no Novo Testamento, ele está revelado. Mas Jesus está nos dois testamentos. Vocês estão vendo o ensino de Jesus no livro de Ezequiel, sim ou não? É Ezequiel 37, verso 8, NVT, põe lá. Ezequiel 37, 8. Ezequiel 37, 8. Ok. Então, durante que eu observava, músculo e carne se formaram sobre os ossos. Quando Ezequiel começou a profetizar, qual era a única coisa que havia no vale de ossos secos? Ok. Só que agora ele observava que sobre os ossos vieram músculos e quê? Ok. E depois pele se formou para cobrir os corpos. Sim ou não? Mas há um detalhe. Mas ainda não quê? Ok. Percebo que ele já teve um avanço. Quando ele começou, só tinha ossos secos. Só ossos. Ele agora já viu ossos, carne, músculos e pele cobrindo. Sim ou não? Só que ele disse, apesar de ter acontecido esta evolução, esse desenvolvimento, essa progressão, de ossos secos agora haviam corpos, ele disse, há um detalhe, eles ainda não respiram. E aí o verso 9 diz, verso 9,
Então ele me disse: filho do homem, ser humano, gente de carne e osso, profetize aos ventos, anunciar-lhes uma mensagem e diga: assim diz o soberano Senhor, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Verso 10. Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado. O Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Ezequiel passou de ter ossos a ter carne, tendões, pele. Mas a Bíblia diz que enquanto ele não falou ao Espírito, ele diz: os corpos permaneceram sem respirar. E aqui cumpre o que Jesus disse: você terá tudo aquilo que você disser. Então, quando Ezequiel percebeu que ainda não tinha respiração, o Senhor disse: então profetize, para que dos quatro ventos o Espírito sopre fôlego de vida nesses corpos. Você só terá aquilo que você o quê? Disser. Se você não profetiza a vida, você não verá vida. Se você não diz, não vai, irmãos, não espere coisas acontecerem na sua vida que você não falou, não vai acontecer. As coisas na fé não funcionam de forma automática. Deus é um Deus de propósito. As coisas de Deus são intencionais. Alguém pode dizer aleluia? É por isso que eu disse, Deus não trabalha com mágica. Um dia você está dormindo e Deus vai cair o pozinho mágico do pirim-pim-pim em cima de você. Ou pozinho da sininho. De repente você começa a voar por dentro do quarto. Isso não acontece, mano. Para com isso, é maluquice. Você acha que as coisas são mágicas na sua vida? Não, não, não. As coisas começam a acontecer na sua vida quando você começa a ler a Bíblia, começa a estudar a Bíblia, vem para a igreja, se dedica a aprender, anota as coisas, repete a mensagem, ouve de novo, de novo. É tudo proposital. Irmãos, eu sei que nem todo mundo faz as coisas que eu digo para você fazer, mas eu garanto a coisa que aqueles que fazem têm mais resultados que os que não fazem. Como é que eu sei isso? É igual um técnico de futebol. Coloque um atleta que não treina do lado de um atleta que treina. Eu lhe mostro a diferença entre Cristiano Ronaldo e Neymar. Quem com, todos dois são atletas grandiosos, mas quem consegue manter por anos a fio o mesmo nível de futebol é o que treina. É o que treina. É o que faz de novo. Repete, repete, repete. Ouve o treinador. Escuta. Eu sei o que eu estou te ensinando aqui em cima. Você pode não aceitar, não acreditar e não fazer. Mas uma coisa eu lhe garanto: comece a praticar as coisas que você ouve na igreja, para ver se sua vida não começa a ganhar novas nuances. Você começa a fazer coisas que você não fazia antes. Você começa a falar coisas que você não falava antes. Você começa a entender coisas que você não entendia antes. E é o que o texto está dizendo. Você só terá aquilo que você disser. Enquanto Ezequiel não chamou pelo fôlego, o fôlego não veio. Mas quando ele chamou, ele passou a ter aquilo que ele chamou a existência. Alguém pode dizer aleluia? Comece a andar por dentro de casa chamando a existência coisas que não existem para ver. Comece a chamar, comece a falar. Você só terá aquilo que você o quê? Disser. Porque foi o que Jesus ensinou. Quando você recebe essa palavra, diga amém. Quantos foram abençoados essa manhã, diga aleluia. Aplauda forte a Jesus. Jesus disse: se você não duvidar em seu coração, você terá tudo aquilo que você disser. Ou se você quiser, na versão em português, tudo que você disser lhe será feito. A ideia é a mesma. Tudo lhe será o quê? Feito. Aí agora você entende que Jesus não dizia para as pessoas: seja feito conforme a minha fé. As coisas não estão acontecendo para você, não é porque a fé de Jesus está falhando. A sua fé é que está falhando. Ele diz: seja feito conforme o quê? A sua fé. Aonde a sua fé falha? A sua fé falha nisso.
Para de falar antecipadamente, está esperando as coisas acontecer para falar, não, você fala antes. E fala por tempo suficiente até que ocorra. Não importa se você vai falar uma semana, um mês, um ano, não importa. Uma hora, aquilo que você está falando vai acontecer. Porque é igual a plantar sementes. Não é a minha área, mas eu sei que as sementes não eclodem ao mesmo tempo, a depender de que planta você está colocando ali. Nem tudo se torna árvore ao mesmo tempo. Se eu não me engano, o bambu chinês leva 4 anos para eclodir, mas depois que eclode, ela levanta 25 metros para cima, às vezes, em pouco tempo. Porque para sustentar um bambu tão alto para cima, ele tem que crescer primeiro para baixo. Tem coisas que Deus está fazendo e você não está vendo, porque Ele está pondo raízes, porque no dia que Ele levantar, Ele não quer que caia. Alguém pode dizer aleluia? Quantos pode dizer glória a Deus? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Antes de liberarmos a bênção final, eu queria fazer uma oração especial pela vida dos pais, né? Ser pai é trabalhar para que a gente possa representar a imagem de Deus. A Bíblia diz que Deus é Pai. Deus é o Pai eterno, é o Pai das luzes, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai nosso, Ele é nosso Pai. Então, ser pai tem essa responsabilidade de tentarmos, em nossa pequenez, tentarmos representar da melhor forma o Pai eterno. Amém? Então, eu quero fazer uma oração especial pelos pais. Sei que está sendo transmitido também. Vou orar pelos pais que vão assistir também essa transmissão. E que Deus possa abençoar sua casa, sua família. Pai, se você está orando pelo seu filho, creia que Deus vai trazer uma resposta sobrenatural também à sua casa. Você, pai, você e toda a sua casa servirão ao Senhor, em nome de Jesus. Querido Jesus, apresentamos nessa hora cada família. O Senhor ama a família, porque o Senhor a criou. Há uma família no céu, o Pai, o Filho e o Espírito. E o Senhor criou famílias na terra para representarem a família do céu, para representarem a sua glória. E hoje nós oramos pela vida dos pais. Senhor, que o Senhor visite cada pai agora de forma sobrenatural. Que o Senhor dê força aos teus filhos para trabalharem, produzirem, para serem, meu Deus, provedores de sua casa. Dá força também a seus filhos para serem a proteção de sua casa. Dá força a seus filhos para também serem, meu Deus, a coluna em casa para sustentação desse ministério que é a família. Que sejam bons líderes, que lideram não pela força, mas pelo exemplo e pela palavra de Deus. Que o Senhor unja cada pai agora. Que o Senhor dê a unção do Senhor. Que você dê a cada um deles agora, Senhor, essa sua graça maravilhosa para cumprirem esse chamado e esse ministério. Que cada filho que está distante retorne para o Senhor e que esses pais possam ter alegria de ver toda a sua casa servindo a Deus. Guarda-os em teu nome, livra-os de todo mal, guarda-os da sede do maligno, Senhor. Guarda cada pai hoje, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Graças a Deus, vamos aplaudir forte ao Senhor. Aleluia. Amém. Então, parabéns a cada papai, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração e que a graça esteja com você. Nos vemos quarta-feira, 19h30, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.